disse para Jeremias: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Nós vimos nesses livros do profeta Jeremias, do profeta Isaías, que o que Deus fala, Ele cumpre. O que Deus fala, Ele cumpre. A verdade é essa. E nós estamos vendo uma época em que nós pregamos a palavra e muitas pessoas não dão ouvido à palavra de Deus. É o que aconteceu com o profeta Jeremias. Você pega o profeta Jeremias na lição 1, que fala o profeta é sua responsabilidade nos tempos do Antigo Testamento. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ou não existe o oráculo de profeta, não existe o ministério profético, mas existe o dom da profecia. E o dom da profecia está focado no pregador da palavra. Embora exista o dom estático da profecia, que Deus pode usar uma pessoa no dom espiritual, trazendo uma mensagem exclusiva para uma pessoa. Mas hoje o pregador, ele está focado no ministério da profecia, da pregação da palavra. Então no Velho Testamento, o profeta era o porta-voz de Deus. Hoje no Novo Testamento, o pregador é o profeta que proclama as boas novas da salvação através de Deus. Então os profetas, eles falam no Velho Testamento, eles falavam em nome do Senhor. O pregador hoje não fala o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, o que eu desejo, me dá o direito, eu penso assim. Não, o profeta hoje, o pregador, ele fala em nome do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz isso. Deus diz isso. Estamos firmados, como diz Efésios 2:20. No ministério dos profetas e dos apóstolos, o fundamento é esse. Então não existe mais um ofício de profeta que terminou com João Batista. Existe hoje o ministério do pregador, que é o profeta que prega para as pessoas. Quando a gente olha essa questão, a tarefa do profeta, e no Velho Testamento, ela era uma tarefa difícil. Pregar para um povo que estava afastado de Deus, pregar para reis que não tinha compromisso com Deus, e a mesma coisa a igreja hoje. Pregar a verdade hoje não é fácil, irmãos. Pregar a verdade hoje não é fácil, mas tem que pregar a verdade. Não importa se é para reis, se é para o povo incrédulo, tem que pregar a verdade. Então, como que você vai saber, né, quem é profeta, se no mundo contemporâneo existem tantas vozes pregando de diversas maneiras? Pouco tempo entrou um rapaz aqui agora há pouco, né? Escuta, vocês guardam o sábado ou guardam o domingo? Porque uns guardam o sábado, outros guardam o domingo. A confusão está aí, já começa por aí. Não, nós guardamos o domingo, que é o dia da ressurreição do Senhor. Então, como você vai identificar o verdadeiro profeta hoje? O verdadeiro profeta hoje é aquele profeta que fala em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. No Velho Testamento é que falava em nome de Yahvé, em nome de Jeová. Hoje é o que fala em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é no nome de uma igreja, não é no nome de uma denominação, não é no nome de um apóstolo, é no nome de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro profeta. Ele proclama o que Jesus Cristo mandou, que Jesus Cristo ordenou, que está na palavra de Deus. No Velho Testamento você vai encontrar os profetas muitos de Deus, mas eram falsos profetas, como no época de Jeremias. Hoje muitas pessoas falam o nome de Cristo, mas são falsos profetas. Não crê nem no sacrifício expiatório de Cristo. Pastor, como que é isso? Não crê no sacrifício vicário, porque vai quebrar a maldição desses encontros satânicos aí e com outras coisas mais. O sacrifício vicário expiatório de Cristo, diz Colossenses capítulo 2, Cristo cavou na cruz todo cédula, todo documento que era contrário à minha vida, à minha salvação. Jesus cravou na cruz. Não preciso mais quebrar a maldição, não preciso fazer mais nada disso. Acabou tudo. Hoje, pessoas que dizem que pregam a palavra de Deus não crêem no sacrifício expiatório de Cristo, não crêem no sacrifício vicário de Cristo. Então, irmãos, são falsos profetas. Quando eu nego o sacrifício de Cristo, eu não sou discípulo de Cristo. Então, o profeta, quando você vai saber que é o profeta de Deus, o profeta, que a pessoa está pregando que é de Deus, primeira coisa é se ele fala em nome de Jesus e a palavra que Jesus mandou. Outra coisa, irmãos,
é o caráter da pessoa, a vida consagrada da pessoa a Deus. E outra coisa, irmãos, que nós temos que ver, é que se a pessoa tem convicção daquilo que está pregando. Convicção, mas não somente da pessoa, mas convicção da palavra de Deus, do que Deus fala através daquilo que a pessoa está falando, se é verdadeiro. Então, por não sermos criteriosos naquilo que ouvimos e naquilo que vemos, é que as pessoas estão engolindo tudo hoje, como os reis engoliam no Velho Testamento. Então nós vemos aqui, nessa revista algumas coisas muito importantes. Outra coisa, irmãos, no Velho Testamento, o profeta tinha uma responsabilidade pessoal para falar de Deus. Hoje é a mesma coisa. Deus usa o pregador, ele tem responsabilidade no que ele fala. Se ele pregar a palavra falsa, mentirosa, ele vai para o inferno, como Jesus deixou bem claro lá no Sermão do Monte. Muitos chegam aqui: Senhor, em teu nome expulsei demônio, eu preguei, profetizei, curou enfermo. Não conheço vocês, vão para o inferno, vai queimar no inferno. Então, a responsabilidade daquilo que a pessoa prega, daquilo que a pessoa está fazendo em nome de Deus. Não é brincadeira pregar a palavra de Deus, não é brincadeira estar na frente ministrando. Por quê? Você tem uma responsabilidade. Jeremias tinha que falar o que Deus mandava, Isaías tinha que pregar o que Deus mandava. Viste que você viu, Jeremias? Uma vara de amendoeira, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. As pessoas não estão pensando isso hoje, irmãos. As pessoas acham que eu prego se Deus quiser, bem, se Deus não quiser. Amém. Se Deus, eu não posso prometer além do que está na Bíblia Sagrada. Deus não é obrigado a cumprir o que está além da Bíblia Sagrada. Mas pregar céu e inferno, salvação em Cristo e condenação para quem não aceita Cristo, é o dever do pregador. Então, outra coisa, irmãos, a responsabilidade de hoje não é só pregar para os incrédulos. O profeta hoje, o pregador, primeira coisa que ele tem que fazer é pregar para os que estão dentro, manter a salvação, pelo zelo da salvação. Vamos evangelizar, é o nosso dever, é nossa obrigação. Mas primeira coisa que o pregador tem que fazer é preservar o que está aqui dentro. Porque não adianta trazer de fora e colocar dentro da igreja, se a igreja não está dos padrões de Deus. Vai simplesmente mais um grupo de pessoas aí fazer o que quer. Então, advertência, primeira coisa, conservar você que está pregando e quem está dentro da igreja, para trazer os de fora, para dar um corpo sadio. A igreja é o corpo de Cristo. Se está no corpo doente, o que vai acontecer? Coloca um pé de alface bonito, carrancola aí, coloca dentro de uma caixa de alface que está murcha lá, já está azedando, para você ver, daí 2 horas que vai acontecer. A mesma coisa é a questão da igreja. O pregador tem que pregar hoje, pastor, pregar para as pessoas que estão aqui dentro, preservar a salvação, primeiro o caminho do Senhor, e depois trazer almas para ver a diferença que tem entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Porque hoje esse evangelicalismo moderno aí, essa nova terapia de grupo, como é chamada, esses encontros que existem, tantas coisas mais que são nome para isso, simplesmente é o quê? Muvuca, uma atração para as pessoas se aglomerarem e sai de lá às vezes pior do que entrou. Fazem tantas coisas, no fim não resolve nada. Então a advertência, não só para os de fora, primeiro de dentro para depois de fora. Porque hoje o pregador de hoje, na sua função do ministério profético, da pregação da palavra, é como o profeta do Velho Testamento, que era o atalaia, que tocava a trombeta, que alertava o povo. É uma figura do atalaia. Tocava a trombeta, o Senhor vai fazer, o Senhor mandou dizer isso, o Senhor mandou fazer aquilo. O pregador hoje é a mesma coisa. Jesus está voltando, ele é o atalaia, ele que dá o grito, ele que dá o alerta. O que Paulo diz em Coríntios capítulo 1, capítulo 14?
Se a trombeta der o sonido incerto, quem vai se preparar para a peleja? Se o pregador não pregar a verdade, não pregar a volta de Cristo, não pregar o arrebatamento, não pregar céu e inferno, quem vai se preparar para a vida eterna? A coisa é séria. A coisa é seríssima. E quando a gente começa a olhar essas questões do Velho Testamento, você vai encontrar o profeta Isaías. Era um homem de Deus, profetizava no palácio, só que tinha algumas dificuldades. E um dia ele teve um encontro com Deus e mudou a sua história. Ai de mim que sou homem ímpio, habito no meio do povo ímpio, de impuros lábios. Esse é o seu problema, é. Deus queimou os lábios dele e ele com certeza mudou toda sua visão. O pregador, muitas vezes, ele precisa ter um encontro com Deus. Não é ser apenas salvo, não é ser apenas vocacionado, mas além de ser salvo e vocacionado, ele tem um particular com Deus. Não é a experiência dos outros. Vamos fazer assim que vai dar certo. Não vai dar certo. Enquanto eu não tiver uma experiência particular com Deus, não vai dar certo o ministério, irmãos. A experiência dos irmãos não serve para mim. Pode ser como instrução, mas a minha experiência com Deus é que conta. Até onde eu tenho Deus, até onde eu prego a palavra de Deus, até onde a minha vida vai com Deus. E as pessoas hoje pregam com profissão, não tem vida com Deus. Isaías habitava no palácio, parente do rei. Mas precisava acontecer alguma coisa. E Deus falou assim, ó, eu vou tratar com esse homem, porque ele era um profeta de Deus. E foi lá e resolveu o problema dele. Que muitas vezes a pessoa tem que ter um encontro particular com Deus, particular, não é coletivo. Para ele ter uma experiência com Deus, para ele ter um ministério diferenciado. Então Isaías, nós vemos isso. Ele encontrou agora a solução do seu problema. O seu problema era a boca, Deus resolveu o problema. Então quando a gente olha as questões do profeta Isaías, você vai ver que depois dessa experiência com Deus, Isaías capítulo 6, você vai olhar agora o profeta, já tinha sido usado por Deus, já tinha sido feito tantas coisas, mas agora o ministério dele, um ministério mais amplo, mais dinâmico. Que tipo de culto estamos prestando a Deus? Que nós vemos aqui. Primeiro, numa nação decadente espiritual, como nós vivemos hoje, a tendência dos cultos é ser místico. A tendência dos cultos é ser voltado ao que agrada o ser humano. Não é o que agrada a Deus, mas é o que agrada a multidão. Então se faz show, né? Ao invés de um sacrifício voluntário a Deus, se faz um show emocional com luzes e tantos atrativos para chamar a multidão. Que culto nós estamos prestando a Deus? É um culto de introspecção, de arrependimento. É um culto onde muitas vezes as pessoas sente a presença de Deus emocionalmente, mas não contritamente, porque o coração quebrantado e contrito é diferente de uma pessoa emocionalmente tocada por Deus. Você pode se arrepiar até com medo, você pode se arrepiar. Então, quando você olha uma nação decadente espiritual, existe a crise religiosa, existe, e pior de tudo, que existe a cegueira espiritual, que muitos líderes, quando não têm um encontro pessoal com Deus, para ele tudo é normal. Mas Isaías, quando viu a glória de Deus, ele caiu em si, fez uma introspecção da vida dele. Ai de mim! Para mim ver a decadência espiritual, baseado lá em Mateus capítulo 7, como é que eu vou tirar o cisco do olho do meu irmão, se no meu olho existe uma trave? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou julgar uma pessoa se a minha vida é pior do que aquela que eu vou julgar? Não posso. Então é por isso que nós temos que ter uma experiência particular com Deus. E quando a gente olha essa questão do Velho Testamento, você vai ver que o povo de Deus prestava a Deus um culto hipócrita,
o culto hipócrita, o culto simplesmente de rituais que Deus desprezava. Ia lá no templo e sacrificava e derramava sangue e depois continuava fazendo a mesma coisa. Hoje a maioria desses show gospel aí, desses cultos, as pessoas saem de lá e vai fazer coisas pior do que faziam. Por quê? Porque não tiveram um encontro pessoal com Deus, não tiveram no seu interior uma introspecção através do Espírito Santo que mostra para a pessoa: você é pecador, você precisa de um renovo, você precisa mudar a sua vida. Então o culto hipócrita Deus desprezava, mas o povo gostava. O povo gostava. Dá pulinho para cá, dá pulinho para lá, vamos sambar, vamos fazer isso, fazer aquilo, tudo bem. Mas Deus mandava o profeta apelando para o povo fazer uma mudança religiosa. E quando você pega Miqueias capítulo 6, lá você vai ver o que é que o povo está questando. O que eu vou apresentar a Deus? Vou sacrificar meu filho? Ribeiros de azeite? Vou fazer isso? Não, Deus falou assim: não, homem. Ele declarou que é bom, o que o Senhor quer de você? Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande livremente com Deus, só isso. Pratique a palavra de Deus, anda com Deus e pronto, acabou. Agora, em uma sociedade espiritualmente fracassada, a coisa é complicada. Por quê? Porque quando você tem uma sociedade espiritualmente fracassada, o que vai prevalecer é as posses. As posses. Qual é o tema e qual é o lema da maioria das pregações hoje? Aquisição de bens. Quando Jeremias e Isaías pregavam a verdade contra os reis não aceitavam. Por quê? Porque os falsos profetas profetizavam vitória, profetizavam ganho. A falsa mensagem, ela leva a pessoa à aquisição de fins lucrativos próprios. É diferente da verdadeira mensagem, que leva você a pensar na vida eterna. Se você vai para o céu ou vai para o inferno. É diferente. A falsa mensagem apresenta para você algo que te agrada. Olha, se você fizer assim, você vai ter a chave de um carro zero. Se você fizer assim, você vai ter um apartamento. Se você fizer assim, você vai ter uma casa na praia. Irmãos, a verdadeira mensagem, o verdadeiro profeta hoje, o verdadeiro pregador, prega assim, ó: a vida eterna está em Cristo, e a vida eterna sem Cristo é o inferno, a separação. Só que essa sociedade é fracassada espiritualmente. Eles gostam das coisas que trazem benefícios econômicos, que tragam resultado econômico. Então você vai ser seduzido por testemunhos fantasiosos. Olha, há 2 anos atrás eu era empresário fracassado. Hoje eu tenho uma empresa com 40 empregados. Eu tenho um apartamento na Oscar Freire. Eu tenho um apartamento por andar, né? No prédio Oscar Freire. Eu tenho um apartamento no Guarujá. Eu tenho iate, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Todos os caras importados. Rapaz. Não vou dizer que Deus não dá, não. Deus pode fazer essa cadeira aqui de plástico se tornar em ouro. Mas isso são fantasias. São testemunhos fantasiosos. Deus pode, irmão. Deus pode fazer. Mas não é assim generalizado, não. Lá vem outro, lá vai contar maior ainda. Não porque eu tinha uma dívida de não sei quantos milhões e de repente... Irmãos, a sociedade fracassada espiritualmente gosta de fantasia. Gosta de fantasia. O ser humano gosta de glamour. Certa feita entrevistaram um camarada, aquele Joãozinho 30 que era da escola de samba Beija-Flor lá. Você já é o 3º ano que você ganha o carnaval, por quê? Porque você gosta dessas coisas fantasiosas. Falou assim: porque eu descobri que o povo gosta de glamour, o pobre gosta de glamour, o pobre gosta de riqueza, de beleza. Irmãos,
É a verdade. Uma sociedade fracassada espiritualmente, ela trabalha em prol de aquisição. Não é de vida eterna, não é de uma vida de comunhão com Deus. O negócio é ter e obter, é ter domínio, é ter riqueza, é ter poder, é ter autoridade. É por isso que se inventa tantos cargos. É apóstolo, é bispo, é apóstolo, é arcanjo. É tantas coisas mais, por quê? É glamour, é status, é fama, é poder. Irmãos, isso está acabando com o cristianismo verdadeiro. Então, os sinais de uma sociedade fracassada começa com as lideranças. Não é com o povo, começa com as lideranças, como nós vimos aqui nessa revista. Outra coisa, irmãos, o profeta Isaías, agora Deus usa ele, depois que ele teve esse encontro especial com Deus, o julgamento, ele vai trabalhar sobre essa questão do julgamento, que um dia Deus vai tratar com todo ser humano que ele criou, e as escrituras sagradas falam sobre isso. E quando você começa a evangelizar e mostrar esse folheto que nós temos aí, né, o dia do Senhor, o céu e inferno, né? A escolha é tua. Então você começa a ver que as pessoas olham assim, até com desdém. Por quê? Porque as pessoas não creem que um dia esse Deus de amor, de bondade, isso é tudo verdade, Deus de amor, de bondade, de misericórdia, um Deus vamos dizer, paciente, tudo isso é verdade? É verdade. Mas só que um dia esse Deus será um Deus irado. Vai sentar no tribunal, lá no trono branco, para julgar todo mundo. O salvo ter salvo. O salvo já subiu, está com Jesus no corpo glorificado. Agora quem não aceitar Jesus vai ser julgado para condenação. Não, isso aí não pode, pastor. Não pode pregar isso. Causa medo, causa pânico. Irmãos, nós temos que pregar a verdade. Quer aceitar, quer não quer, amém. Então quando a gente olha essa questão do julgamento divino, é um outro problema que a sociedade fracassada espiritualmente não aceita. A pregação de julgamento de Deus. Não, eu creio num Deus que é amor, é num Deus que salva, é num Deus que é bonzinho, é num Deus que me atrai com as cordas de amor, aquele que me abraça. É verdade, Deus faz tudo isso, só que eu falo para você, ó, se você não aproveitar a ocasião, o inferno te espera. O inferno te espera. Outra coisa, dentro dessa sociedade fracassada, nós encontramos na lição 6 dessa revista o remanescente fiel. Em toda igreja, por mais herege que seja, existe alguém fiel? Existe, irmãos. Existe aquele que não se dobra diante das artimanhas de Satanás, não. Por quê? Através da iluminação da palavra de Deus e do Espírito Santo, a pessoa fala assim, não, isso não está certo. Não está certo. Só que tem uma dificuldade para sair daquilo lá. Porque as lideranças usam artifícios. Conversando com a pessoa, disse, ó, eu não posso sair lá, porque o meu apóstolo falou, se eu sair, eu vou perder a cobertura espiritual e Satanás vai me pegar. Olha só, a pessoa está presa por uma cilada. O meu apóstolo, se eu sair debaixo da unção dele, Satanás vai me pegar. Isso é coisa que o tempo de macumba usa. Se você sair do candomblé, o capeta vai te pegar, você vai quebrar a perna. Aí o outro fala assim, ó, aqueles demônios que você tinha quando você entrou aqui e foi expulso, se você sair daqui vai voltar eles e mais 7 ainda. Aí a pessoa não sai. Não é Jesus que libertou, é a igreja, é o líder. São artifícios usados pela sociedade. Essa sociedade depravada. Mas existe o remanescente fiel? Existe. Não aceita, mas não sai com medo. Por quê? É seduzido. Agora, a questão é a seguinte, até onde ela permanece? Só Deus. Porque um dia Deus pode falar assim, ó, sai daqui, e a pessoa sai correndo. Então, quando a gente olha essa questão do remanescente fiel, é uma questão a ser pensada. Assim como existia em Israel, os fiéis lá, e o profeta Elias, só eu fiquei, Deus falou, não, tem mais 7 mil aí que não dobrou o joelho, nem beijou Baal, tem mais 7 mil aí escondido aí. Mas tem. Existe o fiel? Existe. Agora tem uma coisa, Deus não vai condenar o fiel por causa do infiel. O corpo de Cristo um dia será tirado da terra.
Ou nós vamos pelo arrebatamento individual, que é a morte, ou vamos no arrebatamento coletivo, que é o arrebatamento da igreja. Então, quando a gente fala a questão do remanescente fiel, toma muito cuidado, que aquela igreja vai tudo para o inferno. Não é assim não. Lá, às vezes, tem um salvo e ele vai para o céu. Agora, na lição 7, e essa aqui foi muito importante, como vivem os que aguardam a chegada do reino. O cristão que nasceu de novo, pelo Espírito e pela palavra, a vida dele nesse mundo é diferenciada. Ele vive de uma maneira especial. Não é de qualquer maneira. Hoje, através dessa nação Pervertida espiritualmente, essa nação decadente espiritualmente, se você falar que o cristão tem que ser diferente, enquanto que no momento as artimanhas de Satanás dizem assim, ó, o crente tem que ser igual ao mundo para ganhar o mundo. Não, irmãos, dois corpos iguais não tem atração. Ela não é professor de física. Para nós ganharmos o mundo tem que ser diferente do mundo. Não, mas nós temos que ser igual ao mundo para ganhar o mundo. Não, você vai ser contaminado pelo mundo, não vai ganhar o mundo coisa nenhuma. O cristão tem que ser diferente do mundo, tem que viver diferente do mundo. Nós somos diferentes. Então, como vivem aqueles que aguardam a vida eterna, aqueles que são salvos em Cristo, que têm uma vida agora nova em Cristo, como vivem essas pessoas? O estilo de vida é diferente. Ele não se enquadra, ele não tem desejo nas coisas do mundo. O desejo dele é céu, o desejo dele é viver com Cristo, o desejo dele é participar das coisas celestiais, o desejo dele é estar na casa do Senhor, como diz o salmista, prefiro estar na casa do Senhor do que em outros lugares 1000, um dia na casa do Senhor, do que 1000 em qualquer lugar. O estilo de vida é diferente. Como vivem essas pessoas que são cristãos verdadeiros? Olha só, as pessoas vivem na contramão do mundo, e o mundo, percebendo isso, vai começar a te atacar. Vai começar a te atacar. Espera aí, você é diferente por quê? De todo mundo, por quê? Seu Deus é diferente. É diferente. É diferente. Meu Deus é diferente. Ô irmãos, essa coisa é complicada. Quando a gente olha essa questão da vida espiritual, quando nós estamos vendo aqui, como vive os que esperam a vida eterna, o arrebatamento da igreja, vivem na contramão do mundo, eles vivem neste mundo com alegria, não momentânea, mas uma alegria eterna, porque a alegria é fruto do Espírito Santo, e só tem isso quem nasceu de Deus e vive para Deus, tem alegria, mesmo diante da dor, da angústia, da prova, mesmo diante da desilusão, decepção, de tudo que acontece nesse mundo, como Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O ânimo é a alegria do Espírito Santo, é o fruto do Espírito Santo na vida da gente. Acontece as coisas, acontece, mas você tem alegria, não é alegria esporádica, não é alegria que às vezes é momentânea, que você, alegria porque foi numa festa, alegria porque bebeu um copo de bebida alcoólica, ou porque fumou nada disso. A alegria que está lá vem do Espírito Santo. A pessoa tem prazer em viver uma vida para Deus, tem prazer em viver uma vida para Deus, é diferenciado. Então essa alegria não é alegria muitas vezes mística, não, é uma alegria que contagia. Poxa, você é diferente. Você é diferente. Você é diferente. Agora, a lição tratou também sobre a redenção de Israel. Como Israel seria redimido, iam para o cativeiro, depois iam voltar, Deus ia redimir o povo. Nós, irmãos, não vamos para o cativeiro, mas nós esperamos o arrebatamento. E o arrebatamento vai vir. Queira ou não queira, existe tanta escola teológica e tanta confusão teológica. Agora, nós cremos que Jesus vai vir arrebatar um povo, que Jesus vai vir levar um povo para o céu. Nós cremos nisso, e a nossa Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil crê nisso, no arrebatamento pré-tribulacional. Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Por quê? Porque se nós ficarmos para a grande tribulação, vai ficar difícil. Então, por que arrebatamento?
para nós participarmos das promessas de Deus. E a promessa de Deus é vida eterna, é uma nova Jerusalém, é um novo mundo, é uma vida agora na essência da criação de Deus, num corpo glorificado, onde não vai ter enfermidade, não vai ter dor de joelho, não vai ter dor de calcanhar, dor nas costas, não vai ter dor nenhuma, não viver eternamente com o Senhor. Nós aguardamos isso. É isso que faz a diferença. Agora você conversa com alguns cristãos, não dá uma de esperto não, dá uma de pesquisador. Como se, escuta, o que você pensa da vida eterna? Ah, não, a eternidade pertence a Deus. Ah, é? É. Mas como assim pertence a Deus? Só Deus sabe quem é. Então a eternidade pertence a Deus. Aí se você morrer, não, eu vou ficar dormindo, eu vou ficar... Não, irmãos, morreu, nós cremos o seguinte, a Bíblia diz, morreu, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. A eternidade pertence a Deus? Não, a eternidade, Deus dá para cada um de nós, ou eternidade com Ele, ou eternidade separada dEle. Ou nós vamos viver com Jesus eternamente, ou vai viver com o inferno eternamente. Ah, depois que eu morrer, Deus vai julgar. Não. E cristão, e não é uma só igreja, não. Sem contar que existe algumas seitas que são reencarnacionistas também, né? Ah, na outra geração, aí vamos ver o que vai acontecer. Irmãos, nós já desfrutamos das promessas de Deus. Nós aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça, onde Deus preparou para um povo, como Jesus diz lá em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não for assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei para vós mesmos, levarei, nós vamos estar eternamente com o Senhor, vamos estar juntos com o Senhor, desfrutando do céu preparado para nós, irmãos. Que negócio é esse? Ah, não. Jesus está preparando lugar, nós já está preparado. A lição 9, então, irmãos, uma lição tremenda. A esperança dos remidos, novos céus e nova terra. O povo de Deus tinha esperança de voltar um dia para Israel e voltou. Nossa esperança é viver um dia eternamente com o Senhor. Se nós esperarmos neste mundo, como diz a Bíblia Sagrada, somos os mais miseráveis dos homens. Nós temos a certeza que um dia aqui nós podemos ter decepção, desilusão, podemos ter dor, podemos ter um monte de coisa, mas um dia, irmãos, nós estaremos no céu com o Senhor, aonde a palavra diz que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, aquilo que você chorou, você passou, decepção, dor aqui neste mundo, lá não vai ter, porque Deus vai estar conosco, um corpo glorificado, vivendo eternamente com o Senhor. Então a esperança dos israelitas era voltar para a terra santa, e voltaram. A nossa esperança está eternamente com o Senhor, quando diz assim, aonde eu estou, vós estáis também, vou preparar lugar e vou levar vocês para lá. Então quando a gente olha essa questão, Israel esperava o reino messiânico, nós esperamos ser arrebatados para reinarmos com Cristo. Por que nós queremos arrebatamento? Porque vai ter um arrebatamento pré-tribulacional, a implantação do 1000 anos aqui na terra, 1 milênio. É a igreja reinando com Cristo, é a igreja no corpo glorificado. Assim como o povo esperava o Messias lá em Israel, espera até hoje, nós esperamos o novo céu, nova terra, arrebatamento da igreja, é a igreja reinando com Cristo durante 1000 anos aqui na terra. Não. O milênio não é literal, o milênio é simbólico, o milênio é... Irmãos, nós cremos, nós temos a esperança, a promessa de reinarmos com Cristo aqui durante 1000 anos. Irmãos, quando a gente olha essa questão da profecia do Velho Testamento, Isaías capítulo 7, do Emanuel, Deus conosco, Jesus, Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A igreja tem o privilégio, os cristãos têm o privilégio de Jesus estar com ele em qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer hora da sua vida. Assim como Emanuel era o Deus conosco, era o Deus para Israel, o Deus que está com Israel, Emanuel hoje, o Messias, o Jesus Cristo que nos salvou, através do sacrifício expiatório da cruz do Calvário, ele está conosco em qualquer momento da nossa vida. Hoje, irmãos,
as pessoas acham que Jesus está aqui, está ali. Não, Jesus está aonde estiver um cristão verdadeiro, através da pessoa do Espírito Santo. Jesus se faz presente. Se você dobrar o seu joelho no seu quarto e você orar, Ele vai estar lá com você. Se você está no trabalho, Ele estará com você. Se você está viajando, Ele está com você. Se você está na igreja, Ele está com você. Então a chegada do Messias para o povo de Israel seria uma festa. Mas nós já temos o Messias. Aleluia, irmãos. Glória a Deus por isso. Jesus prometeu, Mateus 28:20. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E se faz presente através do Espírito Santo da sua palavra. Então, quando a gente olha essa questão, irmãos, isso é maravilhoso para nós cristãos. Nós temos já essa promessa se cumprindo em nossa vida. E a promessa da vida eterna com Ele. Agora o judeu não aceitou Jesus, porque Jesus no Velho Testamento você tem duas linhagens, o Jesus sofredor e o Jesus conquistador. Veio o Jesus que diz lá em Isaías 53, que o judeu não aceita, que ali fala do Messias deles. Aquele que ia sofrer em favor da sua vida pela humanidade. Só que Jesus veio para restaurar todas as coisas, para redimir todas as coisas. Aquele que veio em obediência ao Pai, para fazer o sacrifício perfeito, sacrifício expiatório. Então Jesus veio, se entregou por nós, sofreu, padeceu, foi ultrajado, cuspiram, fizeram tudo com o Senhor, mas a Bíblia diz que como ovelha muda, Ele foi um matadouro, e não abriu a sua boca. Mas quando Ele vê o resultado do seu sacrifício, Ele vai ver a sua posteridade, e a posteridade é a igreja, é o povo que glorifica e exalta o nome do Senhor. Jesus levou as nossas dores, as dores do pecado, mas as dores físicas continuam. Aí vem o abençoado pregar uma palavra de qualquer jeito. Não, você crente não pode ter dor, você crente não pode ficar enfermo. Aí o cara sai daqui para se tratar nos Estados Unidos porque ninguém conhece ele. Ô irmãos, o cara usa uma lente de contato porque não vou usar óculos, porque o crente não pode usar óculos. Mas para com isso. Irmãos, cuidado, irmãos, cuidado. Estamos vivendo uma época em que a sociedade ela é pervertida espiritualmente e começa com muitos pregadores. Voltando ao profeta Jeremias, o contexto que ele viveu, o contexto de um povo depravado espiritualmente, nós vemos que a vocação do profeta, e Deus chama o profeta para o ministério, de uma maneira que ele vai trabalhar com aquele povo. E ele está sabendo que aquele povo, muitas vezes, não vai dar ouvido ao que ele fala, como não deram mesmo ouvido ao que ele fala. E depois você vai ver Lamentações, ele lamentando porque tinha falado a verdade, e o povo tinha dado ouvido. E os falsos profetas falavam mentira, e o povo ouvia. Existe um espírito que trabalha com a maldade, na falsa mensagem, que ele faz as pessoas atenderem mais o falso evangelho do que o verdadeiro evangelho. Então você está dizendo, pastor, que o Espírito Santo não tem poder? Tem, só que tem uma coisa: as pessoas rejeitam a verdadeira pregação, porque a verdadeira pregação confronta elas, enquanto que a falsa pregação satisfaz os desejos delas, massageia o ego delas. Então esse espírito é um espírito embusteiro, enganador. Lembra quando os reis lá se reuniram lá para reunir lá o Acabe com o rei lá, que para guerrear? E Deus, quem veio lá? Apareceu lá um espírito de mentira. Pode deixar que eu vou lá, vou enganar todo mundo lá. E só tinha um profeta que profetizava a verdade lá, que era o coitado do Micaías. E o resto tudo profetizava mentira. Ô irmãos, isso acontece hoje, nessa sociedade. Um monte de gente prega mentira e diz que é profeta de Deus, prega vaidade, prega um monte de coisa errada, e você prega a verdade, as pessoas não. Ah é? Se você for e você voltar, então Deus não falou. Vai lá comer pão de dores era comer com chicote, ser amarrado lá, até se eu voltar. Se você voltar, Deus não falou. Foi lá e morreu lá.
E a Bíblia fala que um soldado pegou o arco e a flecha, jogou assim de qualquer jeito e cravou bem na clavícula do rei e ele morreu. Irmãos, pregar a verdade não tem grandes auditórios. Pregar a verdade é só para salvo. Só salvo gosta de ouvir. Pregar sobre céu e inferno é uma pregação que dividiu a igreja presbiteriana nos Estados Unidos. Saiu Adventista do sétimo dia, saiu Testemunha de Jeová, saiu Mórmon, tudo da igreja presbiteriana. Por quê? Por causa das penas eternas, por causa de céu e inferno. E hoje, quando você prega sobre céu e inferno também, divide até o auditório. Mas nós temos que pregar a verdade, como Jeremias pregou, como Isaías pregou, como os profetas pregaram. Pregar que nós temos um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que batiza com o Espírito Santo, um Deus que leva para o céu, mas também um Deus que pode mandar a pessoa para o inferno. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo que está reservado, para o diabo e seus anjos. As verdades têm que ser pregadas. Então a mensagem do profeta era a mensagem que muitas vezes não agradava a sociedade, como não agradava mesmo. Agora, na lição 13, nós aprendemos aí o desafio de anunciar a palavra de Deus numa sociedade decadente. É um desafio, irmãos. Pregar o evangelho não é fácil. Ainda mais hoje que existem tantas vozes pregando. E Paulo diz que nenhuma é de particular elucidação, não. Todas elas têm um atrativo para as pessoas. As pessoas, você olha para a pregação, quando o desafio da igreja hoje, pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho, é um desafio tremendo. Por quê? Porque existem tantos evangelhos sendo pregados, tantos. Não o evangelho de Cristo, são poucos pregando, mas o evangelho que satisfaz, o evangelho de conquista pessoal. Vai pregar, padroniza a mensagem de acordo com a mentalidade da pessoa e o interesse pessoal da pessoa. Que a pessoa pode fazer isso? Pode. Então a gente olha esse contexto histórico aqui, da instabilidade do povo de Israel, tanto política como social, e você olha para essa instabilidade hoje, de tanto desemprego, tantas coisas mais. Pega um evangelho que promete riqueza, que não estou dizendo que o evangelho não tem rico, não é isso não, mas o evangelho da prosperidade, o evangelho da fortuna, o evangelho do glamour. Para que ter culto terça, quinta, sábado, domingo na igreja? Não, vamos ter culto aí um dia por semana, vamos alugar um salão grande aí. Não importa, paga 30 mil reais, mas vamos fazer um espetáculo, vamos fazer o show. Irmãos, isso não é de Deus. As portas têm que estar abertas. Quem quer orar, amém. Quem não quer orar, amém. Mas nós temos que estar com as portas abertas. É um desafio, por quê? Por causa de uma sociedade decadente espiritual. Mas nós temos que continuar pregando a verdade. Doa a quem doer. Fazer o quê? Se Jesus não agradou todo mundo, quem sou eu para agradar? Quem é você para agradar? Ninguém agrada não. Então quando a gente prega a verdade, você se torna um profeta perseguido. E perseguido às vezes pelos seus próprios irmãos, como no caso de Jesus, que a Bíblia fala certa feita, que a mãe e os irmãos de Jesus foram lá para tentar tirar ele de onde ele estava, levar ele preso para casa. Tua mãe e teus irmãos estão aí. Quem é minha mãe e meus irmãos? São vocês que fazem a minha vontade, a vontade de Deus. Não é que está lá fora não. Irmãos, pregar a verdade traz perseguição. Traz até mesmo do próprio povo que se diz povo de Deus. Jesus foi condenado, não foi por ímpio não. Foi condenado pelo povo que diz que era povo de Deus. Os sacerdotes, os rabinos, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei. Jesus foi condenado por eles. Quem condena a verdadeira pregação do evangelho hoje? As lideranças eclesiásticas. Ô irmãos, é uma realidade que nós aprendemos nessa revista aqui. E não, isso não pode ficar oculto, tem que ser divulgado.
A verdadeira pregação é perseguida por lideranças evangélicas. Só Deus para ter misericórdia. E Jeremias foi perseguido, Isaías foi perseguido. Diz a história que Isaías foi cerrado no meio pelo rei Manassés. Jeremias sofreu as consequências da sua pregação. Agora, a verdadeira pregação tem uns impactos na sociedade. Tem um impacto? Tem. O primeiro impacto é de rejeição. As pessoas não aceitam. Mas tem aqueles que são, por Deus, chamados realmente, que quando houve a verdadeira pregação, e aí entra a questão da eleição, predestinação, eu não quero entrar nessa área, porque eu tenho a minha visão que todos são predestinados, todos são eleitos por Deus. Agora, o salvo, ele ouve a pregação e ele é tocado pelo Espírito Santo. Então os impactos na sociedade, primeiro de rejeição. O segundo, há impacto de convencimento. Lá prega a verdade. Lá prega a verdade. É como o pastor Manuel falou para a pessoa: olha, você está voltando para Jesus, mas aonde você vai voltar? Cuidado, porque senão você vai quebrar a cara de novo. E muitas pessoas se afastaram, hoje estão voltando. E você encontra: e aí, irmão, paz do senhor, tudo bem? Rapaz, não é o que eu pensava, não. Não é o que eu pensava. Mas por que não é o que eu pensava? Não, porque eu vi algumas coisas. Rapaz, ainda tem gente que prega a verdade, tem gente que vive a verdade ainda. Só que essa sociedade, a vida religiosa delas, não tem o impacto sobre o pecado. A verdadeira pregação, o primeiro impacto na sociedade é contra o pecado. E a sociedade, como diz Isaías capítulo 3, gosta da divulgação do pecado. Porque Isaías, Deus diz assim como Sodoma, eles publicam os seus pecados. Sodoma fazia questão de publicar o que ia fazer de coisa errada. A sociedade publica na televisão, publica na mídia, publica em tudo quanto é tipo de coisa. Essa sociedade. Então a verdadeira pregação causa um impacto. Espera aí, tem alguma coisa contra nós? Nós não aceitar isso. Isso é fobia. Isso é homofobia. Hoje tem a cristofobia, né? Olha, vocês cristãos, vocês condenam todo mundo, porque vocês rejeitam tudo. Irmãos, a verdadeira pregação, ela causa um impacto. O primeiro impacto é contra o pecado. E as pessoas não aceitam, irmãos, porque as pessoas gostam de vida de luxúria. As pessoas gostam de vida depravada. Vai falar para a pessoa que está errada. Então a gente olha para essa lição aqui e você vê esse impacto que aconteceu aqui da pregação de Jeremias. As pessoas rejeitando a pregação de Jeremias. Só que tem uma coisa: o porta-voz de Deus hoje, o pregador, tem que ser uma pessoa destemida. Você tem que pregar a verdade, não precisa ter medo. Se Deus deixar você ir para a guilhotina, amém, irmãos, perdeu a vida aqui. Mas Jesus falou assim: vocês não tem que se preocupar com aquele que tira a vida aqui, mas é com aquele que tira a vida e pode mandar a alma para o inferno. Você pode perder a sua vida aqui, mas um dia você vai estar eternamente com o Senhor na glória. Então, na lição 15, agora essa lição foi tremenda. Ladrões da palavra de Deus, rouba a verdade, omite a verdade, engana o povo, faz comércio com a palavra de Deus. Os falsos profetas do Velho Testamento eram ladrão da palavra de Deus. Deus não mandava eles pregar, e eles pregavam. O que o falso pregador diz? Irmãos, Deus me deu uma visão, Deus falou comigo, Deus me mostrou. Eu não estou dizendo que Deus não faça isso, Deus faz, irmãos. Mas se tiver essa revelação, essa visão ou essa voz de acordo com a palavra de Deus, não é para substituir a palavra de Deus.
Isso é ladrão da palavra de Deus. Está pregando o que Deus não mandou. E essas pessoas vão dar conta diante de Deus. Porque Jesus falou de toda palavra frívola, de toda palavra que você falar, vai dar conta diante de Deus. Só que os ladrões da palavra de Deus são os falsos mensageiros. Profetizam. Olha, Deus manda te dizer, meu servo, minha serva. Quantos casamentos acabados? Conheço um pastor que ia para um culto, que foi para um culto, aliás, ele e a esposa, os dois tinham tirado a aliança para levar para fazer o enchimento dos 25 anos de casado, e os dois estão sem aliança. E a mulher dele é uma mulher jovem, bonita, ele também. E o pregador está pregando lá, daqui a pouco lá vem o pregador. Eis minha serva, que esse não é o seu escolhido. O seu escolhido eu estou preparando. E tantas coisas. Aí o pastor chegou, falou para a mulher assim: você está querendo me deixar por outro? Misericórdia, a mulher começou a chorar. Ué, deixa acabar o culto, a gente vai conversar com esse pregador aí. Ué, você está dizendo aí que minha mulher, eu não sou escolhido dela? Não, você é o escolhido dela, Deus está preparando outro. Então Deus está atrasado, porque eu já estou há 25 anos com ela. Irmão, os falsos mensageiros, os falsos profetas, não é só naquela época, não é hoje também. Eu estou dizendo isso não é historinha daquela, é história, eu provo para vocês. Irmãos, só Deus para ter misericórdia. Esses comerciantes da fé, esses falsos mensageiros, falsos profetas, o negócio deles é com eles mesmo. É ter nome, é ter fama. É isso que eles querem. São os ladrões da palavra de Deus. Não se iluda, irmão, não se iluda. Tem coisas que parecem bonitas, que se você não tiver com o Espírito Santo de Deus dar discernimento, você se ilude, você vai embora. Você cai na miséria também, na miséria espiritual. Porque parece coisa de Deus, mas não é de Deus, irmãos. Não é de Deus. Cuidado com isso, porque parece uma coisa glamurosa, bonita, mas não é de Deus. Então esses comerciadores da palavra de Deus, a conduta deles não é a conduta de santidade, mas é a conduta de infidelidade para com Deus, com a palavra de Deus. Por que isso, irmãos? Porque esses falsos profetas não têm compromisso com Deus e nem vida com Deus. Quem me julga é Deus. Você não pode me julgar, é verdade. Eu não posso julgar você se eu estou na mesma condição de você, mas eu posso julgar que a mensagem que você prega é mentirosa, é falsa, é trambiqueira. Então o povo foi levado para o cativeiro porque acreditou nos falsos profetas e não acreditou na verdadeira mensagem de Deus. O povo foi levado para o cativeiro, foi levado porque não acreditou. Muita gente vai para o inferno porque rejeita a verdade e ama a mentira. As pessoas gostam da mentira, porque a mentira satisfaz, a mentira deixa a pessoa fazer o que ela quer fazer. Então o que acontece? Jeremias profetizou que o povo ia para o cativeiro, Isaías profetizou e aconteceu. Por que isso? Porque não creram na palavra de Deus. Muitos irão para o inferno. Por quê? Porque não gostam de dar ouvido à verdade, não gostam de viver a verdade, porque a verdade traz uma coisa que Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, renuncia a si mesmo e vem e segue-me. Tomar a cruz de Jesus, renunciar ao meu gosto, renunciar ao meu sabor. Ô irmãos, isso aí as pessoas não gostam. Agora quando a gente olha, depois Lamentações de Jeremias, que caiu os muros de Jerusalém, que o povo foi levado cativo, que o povo foi lá para o cativeiro, que o povo sofreu as consequências de não ouvir a verdade. Depois do arrebatamento da igreja, aqueles que ficarem aqui vão ter dor, vão ter angústia e vão dizer assim: meu pai e minha mãe falaram a verdade, o pastor pregou a verdade, aconteceu. E eu estou aqui porque eu sou idiota, porque eu não acredito na verdade, acredito na mentira. Então, irmãos, o que aconteceu com Israel vai acontecer com esse mundo. Por que isso, irmãos?
Porque quando a gente olha tanto para o livro do profeta Jeremias como o livro do profeta Isaías, nós vemos que o objetivo de Deus era chamar um povo ao arrependimento. Tanto Jesus como João Batista, a mensagem que eles começaram a pregar era a mensagem de arrependimento. É para o povo se arrepender, é para o povo ter noção do certo e do errado, irmãos. O verdadeiro pregador, o profeta de Deus hoje, ele leva ao discernimento do povo do que é certo e do que é errado. E o povo muitas vezes, irmãos, eles são iludidos por uma coisa que parece certa, mas não é certa. E tem mais um detalhe, que essa tese é minha: nem tudo que dá certo é certo. Aí o Jeremias não conseguiu fazer o povo se arrepender, agora ele chora. E quando nós vemos Lamentações de Jeremias, você vê agora um povo decadente, uma nação sofrendo, pagando suas próprias culpas, porque não deram ouvido à voz de Deus. Dever da igreja é pregar a verdade e procurar viver a verdade. O dever do obreiro é ser um obreiro santo, como nós louvamos aqui o 129 no nosso cenário. Obreiro santo, Jesus te manda pregar. E nós vamos ouvir a palavra do Senhor e temos glória a Deus.